Olá, meu nome é Yaskia Salles e eu sou a sua professora de alemão, nível básico 1, aqui pelo grupo Estudar. E na nossa aula de hoje nós vamos dar sequência ao que nós vimos na nossa última aula, que foi a respeito do caso nominativo, o nosso primeiro caso que estamos aprendendo na língua alemã. Nós vimos que na língua alemã existem 4 casos: nominativo, acusativo, dativo e genitivo. E nós conhecemos o nosso primeiro caso, que é acerca do nominativo. Hoje nós também vamos aprender algumas profissões em alemão. Vamos aprender também porque nós vamos aplicar o caso nominativo utilizando como exemplo algumas profissões. Nós vimos na nossa aula passada que o nominativo ele vai sempre me dar uma ideia de sujeito e ou predicativo do sujeito. Portanto, o nominativo ele vai ser o sujeito da oração, ele vai estar sofrendo ou exercendo a ação, e ele também pode ser o predicativo do sujeito. Isso porque nós vimos também que, dependendo do verbo, o verbo ele também vai me dar o caso. Nós vimos que o verbo sein, que é um verbo de ligação, que sabemos que significa ser ou estar, ele vai me pedir um nominativo. Portanto, nós vamos ver que o predicativo do sujeito ele também pode exercer a função de nominativo. Nós vemos pela própria desinência do nome, que nominativo ele vai me dar justamente a ideia de nome, né? Daí a função de sujeito e o predicativo do sujeito. Vamos agora conhecer algumas profissões em alemão e em seguida utilizar alguns exemplos dessas profissões aplicando o caso nominativo que estamos aprendendo. Nós temos aqui um elenco de profissões, claro que não estão todas aí, foram colocadas apenas algumas, e caso você deseje saber alguma profissão que não esteja aqui, é válido consultar num bom dicionário. Lembrando, a grande maioria das profissões estão no gênero masculino, nós vamos observar que tem algumas aqui no gênero feminino, mas a grande maioria vai estar no gênero masculino. Quando nós formos colocar os exemplos nas frases, nós vamos dizer o que é feminino e o que é masculino. Porque também você deve estar lembrado que quando nós aprendemos um substantivo em alemão, ele além de estar sempre com letra maiúscula, nós devemos também aprender o gênero daquele substantivo, se é masculino, feminino ou neutro, e também a forma plural daquele substantivo, né? Porque não há uma forma específica, nenhuma regra, como nós temos na nossa língua portuguesa, principalmente para plural, que nosso plural é formado com S, não existe uma regra específica para formar o plural no alemão e também não há uma regra específica para designarmos os gêneros das palavras. Então, vamos conhecer algumas profissões. Berufe, como estamos vendo aqui, significa profissões. Vamos conhecer. Eu vou dizer, você observa bem a pronúncia e tenta repetir aí na sua casa. Engenheiro, Reiseleiter, guia turístico, Lehrer, professor, professor universitário. Bom, essa diferença entre professores tem um motivo, porque em grande parte da Europa e também em outros países, há uma diferença entre professor universitário e professores de colégios, professores de cursos técnicos. Os professores universitários, eles têm um padrão bem mais alto, é considerado um status bem mais superior do que um professor de curso. Isso porque a pessoa, para ser professor de universitário, requereu muito estudo, né? A pessoa, ela estudou bastante para poder se tornar professor universitário. E por isso, em muitos países, isso também se dá na Alemanha, há essa diferença entre professor universitário e professor dos demais ambientes, das demais instituições. Então, nós temos Lehrer para professor de colégios, de outras instituições, e professor para professor universitário, professores exclusivamente de universidade. E assim como essa diferença de professor universitário e professor de demais instituições, também a diferença entre o aluno de colégios, de outras instituições, e o aluno universitário, o estudante universitário. Em alemão, o aluno que não está cursando ainda uma universidade, ele é chamado de Schüler. Já o aluno que está cursando a universidade,
é conhecido como estudante. Portanto, Lehrer, professor de colégios, cursos, professor universitário, Schüler, aluno de diversas instituições, estudante, aluno ou estudante que está cursando uma universidade. Prosseguindo, Verkäufer, vendedor ou balconista, Arzt ou Doktor, médico, Sekretärin, secretária, Hausfrau, dona de casa, Au pair, babá. Geralmente essas babás elas não são alemãs, elas vêm de outros países. Há muita procura desse tipo de profissão por pessoas que vivem em outros países. Elas vão não só para a Alemanha, mas também para outros países que necessitam de babá para cuidar de crianças pequenas. Essas pessoas são chamadas de au pair. E isso se dá principalmente com pessoas que vêm de outros países. Continuando, Handwerker, operário, Krankenschwester, enfermeira, Arzthelferin, auxiliar de enfermagem, Beamter, funcionário público, Richter, juiz de direito, Schiedsrichter, juiz de esporte, juiz de futebol, outro tipo de juiz que não é o juiz de direito, Apotheker, farmacêutico, Rechtsanwalt, advogado, para motorista, Geschäftsführer, gerente, Journalist, jornalista, Pilot, piloto, Clown, palhaço, Schauspieler, ator, Direktor, diretor, Sänger, cantor, Briefträger, carteiro, Fleischer, açougueiro, Polizist, policial, Schriftsteller, escritor, Bankangestellte, bancário, Banquier, banqueiro, Friseurin, cabeleireira, Haarschneider, barbeiro, Techniker, técnico, Trainer, a pronúncia realmente é do inglês, técnico esportivo, Spieler, jogador, pode ser jogador de futebol, jogador de vôlei, Koch, cozinheiro, Kellner, garçom, Ober, maître, de restaurante no caso, Feuerwehrmann, bombeiro, Pfarrer, padre, Zahnarzt, dentista, fotógrafo, Schneiderin, costureira, Schumacher, sapateiro. Vamos repetir agora só em alemão e eu vou falar um pouquinho mais rápido e você observa bem. Engenheiro, Reiseleiter, Lehrer, Professor, Schüler, Student, Verkäufer, Arzt ou Doktor, Sekretärin, Hausfrau, Au pair, Handwerker, Krankenschwester, Arzthelferin, Beamter, Richter. Schiedsrichter, Apotheker, Rechtsanwalt, Pfarrer, Geschäftsführer, Journalist, Pilot, Clown, Schauspieler, Direktor, Sänger, Briefträger, Fleischer, Polizist, Schriftsteller, Bankangestellte, Banquier, Friseurin, Haarschneider, Techniker, Trainer, Spieler, Koch, Kellner, Ober, Feuerwehrmann, Pfarrer, Zahnarzt, Fotograf, Schneiderin e, por fim, Schumacher. Depois que nós conhecemos algumas profissões, nós vamos utilizar essas profissões e utilizar o caso nominativo. Nós vamos também utilizar alguns pronomes pessoais do caso reto, que nós já conhecemos, nós já estudamos, e também já aprendemos que os pronomes pessoais do caso reto, por exercerem função de sujeito, consequentemente vão ser o quê? Nominativo da oração. No entanto, nós também vimos que o nominativo, ele também pode ficar depois de um verbo de ligação, no caso o verbo sein.
Portanto, o que eu tenho depois do verbo sein, esse complemento aqui, que estamos vendo que são profissões, também vão ser nominativos da frase. A diferença é que eles vão ter o complemento ergänzung, como estamos vendo aqui, nominativo ergänzung. Portanto, complemento nominativo. Por que complemento nominativo? Porque eles são complementos de um verbo que pediu o caso nominativo, no caso, o verbo sein. Vamos utilizar esses exemplos e vamos dar uma analisada. Como está bem focado aqui, o verbo sein, que significa ser ou estar, ele requer o caso nominativo, ele pede esse caso. Portanto, o que vem depois do verbo sein tem que ser um complemento nominativo. Que estamos vendo, esses complementos nominativos vão ser justamente as minhas profissões. Vamos analisar alguns exemplos. O primeiro exemplo está muito bem detalhado, muito bem explicado. Ich bin Deutschlehrerin. Eu sou professora de alemão. Estamos aqui utilizando o gênero feminino. Um substantivo no feminino. Nós aprendemos no masculino, Lehrer. Feminino, Lehrerin. Portanto, ich, nominativo da frase. Bin, vem do verbo sein, primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Vai me pedir um complemento nominativo. Que complemento é esse? Professora de alemão, ou seja, Deutschlehrerin. Ich bin Deutschlehrerin. Sujeito nominativo, verbo que pediu nominativo, portanto, um complemento que me pediu, que me utiliza um nominativo, como estamos vendo aí. A mesma regra vai acontecer nos demais exemplos. Por exemplo, ist Schumacher. Ele é sapateiro. Vemos aqui o pronome pessoal do caso reto. É ele que vai estar exercendo uma função de nominativo. Verbo sein, terceira pessoa do singular, e, portanto, complemento nominativo. Portanto, ist Schumacher, sujeito, ou seja, nominativo, que exerce a função de sujeito. Verbo que pediu nominativo, verbo sein. Schumacher, complemento nominativo. Sie ist Sekretärin. Ela é secretária. Estamos vendo. Sujeito, ela, exercendo aqui a função de sujeito, meu caso, nominativo. Ist, verbo também, terceira pessoa do singular, que pede um complemento nominativo. Que complemento é esse? Sekretärin. E assim nós vamos observar nos demais exemplos. Estamos observando que todos são pronomes pessoais do caso reto, exercendo função de nominativo, porque o nominativo exerce função de sujeito. Todos os verbos aqui que estão conjugados são do verbo sein, que pede nominativo. Estamos vendo em diversas pessoas, na primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural, aqui terceira do singular já com tratamento formal. E todas as profissões que estamos vendo depois do verbo sein são nominativ ergänzung, portanto, complemento nominativo, porque, como visto aqui, o verbo sein me pede nominativo. Vamos só dar uma repetida aqui nos exemplos. Ich bin Deutschlehrerin. Ist Schumacher. Sie ist Sekretärin. Es ist Schüler. Wir sind Kellner. Ihr seid Schriftsteller. Sie sind Fahrer. Sie sind Priester. Na nossa próxima aula, vamos dar continuidade, mais uma vez, a esses assuntos relacionados à gramática. Vamos dar sequência e estudar um pouquinho mais a fundo. Estamos vendo que o alemão ele está ficando mais interessante e vamos dar prosseguimento a nossos estudos. Obrigada a todos. Até a próxima videoaula.